agora tá bom. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade então na parte de calorimetria. E a gente vai ver agora a segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas, beleza? Vocês vão ver que essas é super tranquilo, isso só parece complicado, mas não é. Então tá, bora lá. Máquinas térmicas. Bem, o que vocês estão vendo aí que eu coloquei para vocês? Se vocês tiverem lembrado da primeira aula, isso aqui que eu coloquei corresponde ao quê? À primeira lei da termodinâmica, certo? Que diz que o calor que entra no sistema, ou entra ou sai, né? Está associado com a variação de energia térmica desse sistema, mais o trabalho associado a esse sistema, beleza? Jóia. Vamos fazer um estudo aqui de um caso, beleza, pessoal? Olha só. Imagina que vocês possuem um êmbolo, certo? Já dando uma dica aqui, isso aqui é muito parecido com um êmbolo de uma seringa, com um pistão de um motor, tudo mais. Bem, enfim, vocês têm um êmbolo aí, certo? Aqui dentro vai ter um gás, ok? E vamos fazer o seguinte. E outra coisa que eu vou afirmar. Esse gás aqui está numa certa temperatura, que eu não sei quanto que é, mas beleza, uma temperatura dele, já? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um peso aqui, uma pessoa aqui, qualquer coisa aqui, certo? Um algo que precisa, sei lá, se elevar. Por exemplo, você está aqui, você fica quieto aí por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o gás que está aqui, beleza? E vamos dar uma esquentada nesse gás a partir de uma fonte quente aqui. Por exemplo, sei lá, uma resistência elétrica, um fogo, qualquer coisa. Bem, a gente sabe que se aqui tiver uma certa temperatura, né, vai estar numa temperatura maior do que a temperatura do gás. O que vai acontecer? Uma passagem de calor. O calor dessa fonte aqui vai entrar para o gás, ok? E o gás, quando esquenta, ele sofre uma expansão, certo? Deixa eu já representar aqui, ó. Beleza. Então o gás sofreu uma expansão devido à temperatura esse calor que chegou nele. Mas reparem, eu estou querendo considerar que, se vocês repararem aqui, ó, o termômetro que está aqui, ele não variou. Então, eu quero que vocês considerem que esse recebimento de calor, nada dele se converteu na variação de temperatura do gás. O gás está na mesma temperatura de antes de ter recebido o calor, ok? De tal forma, então, que todo o calor que ele recebeu foi uma parte para o trabalho realizado, mas o que não foi para o trabalho e o que também não contribuiu para aumentar a temperatura, teve que sair do sistema, certo? Igual eu coloquei aqui, ó, Q2. E olha o que eu escrevi aqui, ó. Não houve aumento de temperatura, portanto, parte do calor recebido, que corresponderia ao aumento de temperatura, saiu do sistema, beleza? Então, joia. É isso que está acontecendo no nosso exemplo aqui, beleza? E vocês reparem que como o gás expandiu, eu fui capaz de realizar um trabalho. Então, por exemplo, teoricamente você poderia construir um elevador com esse sistema, né? Você estava numa posição mais baixa, eu coloco aqui um gás, gera uma temperatura, pá, você foi para uma altura maior, realizou um trabalho, certo? Eu quero que isso fique muito claro. Beleza. Mas, conforme eu falei aqui, ó, o calor que deixou o sistema corresponde ao valor que iria para a energia interna. Mas eu estou considerando que esse gás aqui, ele recebeu calor, mas não variou a sua temperatura, certo? E, como nem tudo foi para o trabalho, uma parte teve que deixar o sistema, que eu vou chamar de Q2, certo? Então vamos olhar essa equação que eu coloquei aqui, ó, Q1 é igual a Q2 mais T. Se eu pegar o Q2 e passar subtraindo, o que eu tenho? Que o trabalho realizado corresponde ao calor que entra menos o calor que sai. Então, por exemplo, se eu forneci 50 joules de calor, mas saíram 40 na forma de calor também, quanto que foi para o trabalho? Foi a diferença, 50 menos 40 é 10. Então o trabalho seria de 10 joules, beleza? Então, gente, falando nisso, vamos então falar, aproveitando, né, do rendimento dessa máquina térmica. Em outras palavras, de todo o calor fornecido Q1, que é o calor que sai da fonte aqui, quanto que vai para o trabalho e quanto que é jogado para fora, para o ambiente Q2, né, na forma de calor 2. Né? Bem, vejamos. Eu vou chamar de rendimento, que é a letra grega eta, de trabalho realizado, né, dividido pelo calor que entrou no sistema, certo? Se a gente for fazer um exemplo, então, ó, com os números que eu dei, vamos supor, então, que você forneceu 50 joules de energia, mas o trabalho realizado foi de apenas 10 joules. Se a gente efetuar essa operação, corta joule com joule,
E 10 dividido por 50 é 0,2. Então eu posso falar que o rendimento foi de apenas 20%, beleza? Então é isso, né? O máximo quer dizer, a quantidade de trabalho que foi realizada foi só 20%. 80% do calor gerado, que foi fornecido, não serviu para realizar trabalho nenhum, beleza? Vamos juntar essa expressão que eu acabei de falar com vocês com a expressão que a gente viu no primeiro slide, né? Que o trabalho é a diferença das temperaturas. Desculpa, a diferença dos calores que entra e do calor que sai. Se a gente substituir esse trabalho aqui, essa expressão aqui no numerador desse quociente aqui, a gente fica com isso aqui, ó, que o rendimento de uma máquina térmica é igual à diferença do calor que entra e o calor que sai, dividido pelo calor que entra, já? Só que a gente pode quebrar essa razão aqui em duas razões diferentes, Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Só que uma coisa dividida por ela mesma, né, é igual a 1. Então a gente fica com uma nova expressão, que o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1, né, 100%, menos a razão entre o calor que sai e o calor que entra no sistema, já? E com isso, gente, a gente pode enunciar então a nossa segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: não existe um motor térmico cíclico cujo único resultado seja a absorção de calor de uma fonte e a conversão integral desse calor em trabalho. Esquece esse termo cíclico por enquanto, na próxima aula a gente vê melhor isso. Mas o que isso quer dizer então na prática? Que na nossa formulazinha aqui, esse termo Q2, que corresponde ao calor que deixa o sistema, ele nunca, jamais e nem em 1 milhão de anos ele vai ser igual a zero, beleza? Sempre vai haver uma parcela do calor que você forneceu vai ter que sair do sistema. Não tem jeito. Aí só aqui, ó, o Planck aqui e o Lord Kelvin aqui, o William Thomson, né? E o Max Planck. Bem, continuando. Vamos então fazer uma síntese que a gente viu, né? Tá aqui a fórmula do rendimento, certo? E a gente vai... Como é que a gente, digamos assim, representa as máquinas térmicas, geralmente? A gente diz que tem uma fonte de calor, certo? Que vai ceder uma quantidade de calor para um sistema. Esse sistema vai realizar um trabalho e uma parcela do calor que foi para dentro do sistema vai deixar o sistema e vai para o ambiente, joia? Beleza. Só que vamos mudar a nossa terminologia então. Vamos chamar o nosso sistema aqui agora de motor térmico, joia? E a fonte de calor a gente vai chamar de fonte quente, certo? Que se deu um calor aqui para o motor térmico. E o ambiente que eu tinha falado no slide anterior, a gente vai chamar de fonte fria, beleza? É só a terminologia que eu estou mudando um pouco, para ficar mais de acordo com o que a gente encontra nos livros e tudo mais. E outra coisa que eu vou enunciar aqui, ó. A fonte quente ela tem uma certa temperatura, T1, certo? Essa fonte quente vai então jogar um calor Q1 para dentro do motor, certo? A fonte fria, por sua vez, tem uma temperatura T2 e ela recebe um calor que eu vou chamar de Q2, certo? Que vem do motor térmico, que é o que sobra do motor. Então, e para isso tudo acontecer, eu tenho que a temperatura do motor tem que ser inferior à temperatura da fonte quente e superior à temperatura da fonte fria. E por que isso? Porque para haver fluxo de calor, só corre fluxo de calor se houver diferença de temperatura. Vamos imaginar, por exemplo, imagina que você tem um gás, certo? Esse gás está a 600 graus, beleza? Imagina que ele está a 600 graus Celsius. E aí você vai colocar uma fonte quente, né? Você vai fornecer uma energia para esse gás para ele expandir. Aí eu viro para você e falo assim, coloque esse gás aí numa chama que está a 500 graus Celsius. O que vai acontecer? A chama que está a 500 graus vai jogar calor pro gás que está a 600? Não é isso que acontece. O que acontece é o contrário. É um gás que vai esfriar e vai esquentar ainda mais a chama, certo? Então, para haver entrada de calor no motor térmico, no meu sistema, né, eu preciso ter uma fonte que tem uma temperatura superior a ele. E para ter saída, né, de calor desse sistema depois, eu tenho que ter uma temperatura menor do que a temperatura dele, certo? Reparem que existe então uma correlação, né? Para haver calor tem que haver uma certa diferença de temperatura. Né? E para sair o calor também tem que ter uma diferença de temperatura. Então essa expressão que eu mostrei aqui para vocês, a gente pode reescrevê-la de outra forma, que é essa que eu coloquei aqui agora. Que o rendimento
é igual a 1, né, 100%, menos a razão entre as temperaturas. E isso aqui, como eu posso dizer? Isso aqui às vezes você não sabe qual que é o calor que deixa e que entra no sistema, mas às vezes você sabe qual que é a temperatura das suas fontes. Então, teoricamente, se você sabe essas temperaturas, você não precisa saber o calor que entra e que sai, beleza? Essa razão aqui, ó, T2 sobre T1, vai corresponder ao mesmo valor numérico de Q2 sobre Q1, beleza? Vamos continuar então. Fazendo um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem uma fonte quente que está a 373 kelvins, certo? Que, só lembrando, são 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição da água. Ela vai emitir um calor aqui para o nosso motor, e esse motor ele apenas realiza trabalho. Quer dizer o quê? Ele não tem variação da energia interna, ele não vai variar a temperatura dele. Tudo que corresponderia a uma variação de temperatura vai sair desse motor, desse gás que está no motor, beleza? E vai para uma fonte fria que está a 273 kelvins, beleza? Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui, 11 minutos, está gravando? Tá. Continuando. Eu pergunto para vocês, qual que é o rendimento desse motor então? Ué, é só aplicar a segunda fórmula, a fórmula que a gente tinha visto, né? A segunda, usando temperatura ao invés de calor. E, reparem, eu tenho que usar em Kelvin, eu não posso usar em grau Celsius nem em grau Fahrenheit, beleza? Tem que ser sempre em Kelvin. Beleza, vamos lá. Se eu substituir T2, que é a temperatura da fonte fria, e T1, a temperatura da fonte quente, vai dar isso aqui. Se você efetuar essa razão, vai dar que esse cara dividido por esse dá 0,732. 1 menos isso vai dar que o rendimento é igual a 0,268. Ou, em outras palavras, o rendimento é de 26,8%, beleza? Mas reparem uma coisa. O rendimento encontrado é apenas teórico, pois nós consideramos que a variação da energia interna foi igual a zero, e o que não ocorre normalmente. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que eu estou dizendo que se você, por um milagre, arranjar um gás que você fornece energia para ele e ele não varia a temperatura dele de jeito nenhum, tudo que ele recebe ele só transforma em trabalho, ainda assim, na melhor das hipóteses, você vai conseguir no máximo ter um rendimento de 26,8%. Necessariamente uns... Quanto que vai dar aqui? 73,2%, né? 73,2% vão ter que sair do seu motor térmico para a fonte fria, sacou? Então esse número é o máximo de eficiência que o seu motor pode ter, certo? E como a gente sabe que geralmente os gases vão pegar uma parcela do calor para variar a temperatura deles, então na prática a gente vai encontrar sempre valores menores do que esse, sabe? Tipo 15%, 10% por aí. Continuando. Vamos falar agora um pouquinho do refrigerador. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá bom, tem tempo ali. O que é o refrigerador? Eu quero que vocês reparem aqui, ó, rapidinho as setas que eu coloquei aqui, de calor 1 e calor 2, certo? Vamos olhar para elas. O que aconteceu aqui? O refrigerador, o que acontece nele? Ele faz o caminho inverso do motor térmico. O refrigerador, como vocês podem ver, ele recebe calor da fonte fria e joga calor para a fonte quente, beleza? Então vamos ver como que isso acontece. Vamos ver aqui, ó. Imagina aqui de novo aquele nosso sistema que tem um êmbolo, né? Um gás aqui dentro está confinado a uma certa temperatura. E beleza. O que nós fizemos do slide aqui para cá? Ó? De novo, a gente comprimiu o gás, beleza? Mas repare, o termômetro que está aqui não variou. O que eu quero dizer com isso? Que esse gás ele não teve variação de temperatura, certo? Então dá joia. Vamos escrever aí de novo a primeira lei da termodinâmica, né? Que é o calor do sistema, calor que entra ou sai do sistema é igual a variação da energia interna mais tal. Reparem, o tal aqui, que é o trabalho, corresponde a um valor menor que zero, um número negativo. E por que isso? Porque o gás ele sofreu trabalho. O gás não expandiu. Quando o gás expande, ele está realizando o trabalho. Quando o gás comprime, ele está ou realizando trabalho negativo ou sofrendo trabalho. A mesma forma de explicar a mesma coisa, beleza? E reparem, como eu disse que a energia interna aqui não vai variar, certo? Que a temperatura não vai variar, a energia interna não vai variar. Esse termo aqui, ó, o ΔU, ele vai valer zero, tudo bem? Então reparem, esse cara vai valer zero.
o trabalho é negativo. Então, se aqui é 0 somando com o número negativo, o que vai acontecer com o calor do sistema? Se aqui é 0 e aqui é negativo, 0 mais o número negativo vai dar negativo. Então, eu posso afirmar de cara que o Q1, que é o calor que entra e sai do sistema, vai ser um número negativo, menor que 0. O calor vai para a fonte quente, contraria a direção natural. Por isso que ele é um valor negativo, certo? Então, bem, vamos reescrever essa primeira lei da termodinâmica, só que de outra forma. Ah tá, só primeiro representando aqui, ó, o Q1 ele está deixando o sistema, certo? Ele está saindo o calor está saindo do gás. Tipo assim, é porque, digamos assim, o gás ele tenderia a esquentar quando ele é comprimido. Mas como eu estou considerando que ele não vai esquentar, ele vai ter que jogar calor para fora, certo? E matematicamente, eu só estou reescrevendo de uma outra forma aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, para guardarem. Que é o seguinte, que já que eu sei que Q1 é um número negativo e o trabalho também é um número negativo, eu ao invés de escrever a primeira lei da termodinâmica dessa forma aqui em cima, eu posso fazer o seguinte, eu coloco no lugar de Q1, eu coloco menos o valor em módulo de Q1. Então, por exemplo, se Q1 vale menos 80 aqui em cima é a mesma coisa que menos que multiplica um módulo de menos 80, beleza? Módulo de menos 80 é 80, com esse sinal de menos aqui do lado de fora fica menos 80, beleza? O Q2 aqui, ele corresponde a quem? Eu vou representar aqui, ó, já representando para vocês de uma vez. O Q2, ele vai ter que corresponder à quantidade de calor que entra para dentro do gás para ser empurrado para fora também. Eu vou explicar isso mais para frente, melhor. E aqui, do mesmo jeito que eu expliquei para Q1, né? O trabalho aqui, como é negativo, eu posso falar que no lugar de mais tal, eu coloco menos módulo de tal. Tal é a letra, né? Em grego. O que acontece, gente? Vamos supor que você realizou um trabalho, você fez um trabalho de 10 joules, por exemplo. E que o sistema, aqui, esse gás aqui, ele emitiu para fora uma quantidade de calor de 60 joules, por exemplo. Uai, eu te pergunto, se você fez um trabalho de 10, mas o sistema jogou para fora 60, e ele não variou a temperatura dele, então, o que está acontecendo? O meu gás ele tem que dar um jeito de arranjar mais 50 joules de algum lugar para jogar fora, beleza? E é isso que eu quero representar através desse Q2 que está aqui, beleza? Só que muitas vezes esse Q2 ele está tirando de onde? Ele está tirando de um freezer, de uma geladeira, de uma fonte fria. E esse fenômeno que eu estou explicando de compressão de um gás, que esquenta e joga calor para fora, é o principal funcionamento das geladeiras que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Nos refrigeradores de modo geral. Ah, e voltando aqui na fórmula, né? Eu posso escrever da seguinte forma. Esse menos tal que está aqui do lado direito, negativo, né? Eu posso colocar do lado esquerdo e sumir com esse sinal de menos, igual está aqui. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o trabalho que eu realizo sobre o sistema em módulo, menos o calor que sai em módulo, vai corresponder ao calor que o gás precisa adquirir, certo? Que ele vai roubar da fonte fria, beleza? Só lembrando, Q2 é o calor associado com a fonte fria, Q1 é o calor associado com a fonte quente. Né? E para corroborar com o que eu falei, o calor sai do sistema. Vamos fazer um exemplo aqui, que eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil de entender. Suponha então que você fez um trabalho de menos 10 joules. Repara, você fez um trabalho sobre o gás de 10 joules. Ou seja, o gás realizou um trabalho de menos 10 joules. O gás realizar um trabalho de menos 10 joules é a mesma coisa que falar que o gás recebe trabalho de 10 joules em módulo, beleza? Cuidado muito com o lance do sinal, tá, gente? É muito fácil confundir sinal nessa questão. Vamos lá. Suponha então que na hora que você mediu aqui, você percebeu que o gás, depois que você comprimiu o gás, ele esquentou, mas antes digamos assim, dessa energia que ele recebeu se converter em calor para o gás, ele se converter em um aumento de temperatura para o gás, ele já jogou para fora uma quantidade de energia. No caso aqui, ele jogou para fora 35 joules, né? Então ele recebeu uma quantidade de menos 35.
receber menos 35 joules é igual ao gás jogar para fora, né, o menos 35 joules para a fonte quente, beleza? Né? Joia. Aí eu pergunto para vocês então, qual que é a quantidade de calor que o gás teve que receber da fonte fria para poder jogar fora essa quantidade de menos 35 joules, beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar então um módulo aqui do trabalho e o módulo do calor que vai para a fonte quente, né? Módulo de menos 10 menos módulo de menos 35, só que o módulo vai cancelar esse menos que está aqui dentro dele e vai ficar 10 menos 35. E 10 menos 35 é menos 25. Então, peraí, a gente achou que o calor Q2 é igual a menos 25 joules, né? Repara que ó, Q2 foi um número negativo. Mas o que isso quer dizer, então? Quer dizer que o calor sai da fonte fria, o que contraria a direção natural dele. Então, gente, só para frisar, o que seria o natural? A fonte quente jogar calor para o motor, né, para o sistema, e o sistema jogar o excesso de calor para a fonte fria. Aqui vocês estão vendo que está acontecendo tudo o contrário, né? E nessa, só voltando, né? O gás nessa de jogar uma parte para a fonte fria, uma parte ele realizaria trabalho. Aqui no refrigerador é tudo o contrário. O gás ele sofre trabalho, né? Ou seja, realiza trabalho negativo. A fonte quente que deveria doar calor, ela está recebendo calor, ou seja, está fazendo o contrário. E a fonte fria que deveria receber calor está doando calor para o sistema, para o gás. Então, por isso que todos os sinais são negativos. Então, esse sinal de menos aqui está correspondendo a isso. A ideia de que o calor que era para ir para a fonte fria, na verdade, está deixando a fonte fria. Deixando, então, o freezer aqui ainda mais frio. Esse gás que está comprimido aqui, depois, vocês olhem aí na geladeira da casa de vocês, vocês vão achar um dispositivo que fica atrás da geladeira, ou às vezes embaixo, que é justamente esse cara aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui. Que é o compressor, que é responsável por alterar o volume de um gás, fazendo com que esse gás precise roubar energia de algum lugar. E de onde que ele rouba a energia? De dentro da geladeira, fazendo a geladeira ficar ainda mais fria, beleza? Então, gente, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Nossa, 22 minutos. Ah, tá. Só para encerrar então aqui, ó. Um bom refrigerador é aquele que com pouco trabalho conseguirá retirar muito calor Q2, certo? Então, ó, a fórmula que a gente vai ter para o rendimento de um refrigerador é essa aqui, ó. Repara aqui o denominador do trabalho. Eu quero fazer mínimo de trabalho, eu quero que esse cara aqui embaixo seja um valor bem pequeno e que o calor retirado da fonte fria seja um calor enorme, um número muito grande. Se esse cara aqui for um valor muito próximo de zero e esse cara aqui for um valor muito alto, o rendimento vai ser um número muito grande, que é o que eu quero, beleza? Em contraposição aqui, ó, com a fórmula do rendimento de um motor térmico. Só relembrando, o que o motor térmico quer? Ele quer gastar pouco calor da fonte quente, com um pouquinho de calor que eu forneço para o gás, eu quero realizar uma quantidade enorme de trabalho para o gás. Eu quero que ele expanda muito. Isso que eu expliquei agora é para o motor térmico, o que é o oposto, né, para o refrigerador, beleza? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Imagina aqui, ó, no caso anterior, né? O refrigerador, ele roubou 25 joules, né? Aqui eu omiti o sinal de menos, porque se o numerador e o denominador tiverem um sinal de menos, eu vou poder cancelar os dois, beleza? Mas vamos pegar só em números, então, em módulo. O refrigerador, ele perdeu 25 joules, certo? O refrigerador pegou 25 joules da fonte fria, e eu tive que, para isso, fazer um trabalho de 10 joules nele. Se eu dividir um pelo outro, some o sinal de joule, e eu falo que o rendimento é de 2,5. Ou seja, o que eu posso dizer? Que para cada 1 joule de trabalho gasto para comprimir o gás vai remover 2,5 joules da fonte fria, certo? É assim que a gente entende o rendimento de um refrigerador. E geralmente a gente não se usa porcentagem, né? Eu poderia falar que o rendimento é de 250%, mas geralmente não é comum a gente usar isso, beleza? Então tá jóia. Então, gente, só para dar um resumo aqui super rápido da aula de hoje, o que a gente viu aqui, ó? Só relembrando a primeira lei da termodinâmica, a gente, né, que a gente tinha visto na última aula, a gente viu que na segunda lei da termodinâmica que o rendimento de uma máquina térmica sempre vai ser menor que 100%, sempre uma parcela vai ter que deixar o sistema, certo? Essa foi a segunda lei da termodinâmica. A gente viu aqui a expressão do rendimento de uma máquina de um motor térmico, né? Máquina térmica, mesma coisa. Que o rendimento é o trabalho realizado dividido... Voltando. Que o trabalho realizado, que o rendimento é
o trabalho realizado dividido pelo calor 1, só que o trabalho a gente pode escrever como a diferença de calor que entra e o calor que sai, e se a gente efetuar a razão aqui, a gente pode escrever como 1 menos a razão dos calores, beleza? E aí depois a gente viu que, como existe uma correlação entre os calores que entram e que saem do sistema e as temperaturas das fontes, a gente pode reescrever utilizando temperatura ao invés de calor, certo? Às vezes o problema nos pergunta o rendimento, mas não dá o calor, dá a temperatura, ou vice-versa, né? A gente viu que o refrigerador tem essa expressão aqui para a gente saber a quantidade de calor que ele retira do sistema, beleza? A gente pode manipular isso aqui para, às vezes o problema te deu o calor que foi roubado, o calor que foi cedido e que é o trabalho, dá para achar também. E que o rendimento do refrigerador é igual ao calor que ele rouba e o quanto de trabalho que ele tem que gastar para poder fazer esse furto de calor, digamos assim. Então, gente, é isso. Valeu aí pela atenção. As referências estão aí. Aquele abraço. Tchau.